Quando a pessoa tem pensamentos positivos, calmos, coerentes, a frequência dela fica assim. Se ela tem pensamentos de medo, de tristeza, de raiva, o que quer que seja negativo, ele fica todo quebrado. Ele fica no que nós chamamos de estado de incoerência. É um estado em que coração e cérebro não se comunicam direito. E é por isso que no trânsito, em vários lugares, quando você se irrita, quando você fica com raiva, você fica mais burro. Você faz coisas que você se arrepende depois, por conta desse estado de incoerência, em que o seu cérebro não consegue acessar todos os recursos que ele é capaz. Só que, como que nós medimos os pensamentos? Porque os pensamentos têm frequências específicas. Um pensamento de medo tem uma frequência específica. Um pensamento de amor tem outra frequência específica. Nós não medimos aqui, nesse caso, o pensamento pelo pensamento. Nós medimos pelo sentimento. Porque a emoção é consequência do pensamento. O sentimento é consequência do pensamento. E por consequência, quando alguém chega próximo de você e você se sente bem ou mal, não é porque ela pensou em algo, é porque ela vibrou, realmente vibrou fisicamente, mensuravelmente, você consegue medir isso. Ela vibrou um pensamento que gerou medo. Ela vibrou um pensamento que gerou raiva. E o que a gente estuda na programação neurolinguística, por exemplo, PNL, é que uma pessoa que tem crise de pânico, por exemplo, não tem o pânico pela situação, que a situação nem aconteceu. Ela tem o pânico pela imagem que ela criou, que o cérebro dela criou por algum motivo, e que normalmente é um motivo positivo, existe uma intenção positiva. E essa imagem gerou vibrações, frequências específicas, emoções. Faz sentido isso para vocês? Se eu falar para vocês, pensa num capacete de moto, você cria uma imagem. E você faz isso para tudo, porque essa é a forma que o seu inconsciente usa para te fazer agir, para te fazer raciocinar. Nós sempre temos imagens internas, diálogos internos, que estão ali incessantes. E o problema disso é que nós temos 60 mil pensamentos por dia e só 5% são conscientes. Isso significa que, se no seu piloto automático, que nós precisamos desse piloto automático, imagina se você tivesse que raciocinar 60 mil vezes por dia, você ia ficar doido, ia ficar literalmente louco. Então o cérebro pega tudo aquilo que não é tão necessário para funcionar e deixa meio que no piloto automático. Você só pensa em o que é realmente necessário. O problema é que a nossa origem não vem de crenças, valores e memórias. Isso aqui funciona da seguinte forma: se a gente tivesse aqui um iceberg, imagina que isso aqui é um gelo, nós temos 5% consciente e 95% sendo gerado a partir disso aqui. Isso significa que, se dentre as crenças, que se dividem em 3 partes: identidade, quem você é; capacidade, o que você é capaz de fazer; e merecimento, que você merece receber da vida. Se dentre esses fatores você tiver crenças limitantes, do tipo: quando eu era pequeno meu pai falou que eu não ia ser ninguém na vida, os seus pensamentos, a sua vida vai ser uma consequência disso. Porque lá no fundo, o que representa 95% é isso. E normalmente a gente não gosta de olhar para dentro. Eu dou curso de meditação, a gente tinha meditação aqui. Cansei de escutar a gente falando: não gosto de fazer meditação. Por quê? A meditação é o momento em que você vai parar e vai ter que se deparar com tudo aquilo que passa na sua cabeça. E se tudo aquilo que passa na sua cabeça é lixo, é medo, é raiva,
uma série de pensamentos negativos, é claro que você não vai gostar de fazer isso. Só que isso significa que você não gosta de você mesmo. Você não consegue estar bem nem com você mesmo. Você não consegue nem se amar. Por que o outro vai te amar se você não é capaz de fazer isso? Então lembrem sempre disso. 95% é inconsciente. Vem de todas essas coisas que na maior parte das vezes foram criadas até os 12 anos de idade. Os 10 anos de idade especificamente é uma idade que nós temos grandes marcas, grandes impressões de crenças, de valores, do que você é capaz, de quem você é. E é isso que nos define, infelizmente ou felizmente. Felizmente, se você se der conta disso e começar a mudar, e infelizmente, se você chegar no último ano da sua vida e falar: meu Deus, que vida ruim que eu tive. Eu ia falar um palavrão, mas uma vida ruim que eu tive. E nunca é tarde para você repensar isso. A grande questão é autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis 100% por tudo isso. Responsáveis quando alguém faz bem para você ou quando alguém te trata mal. Responsáveis quando você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, quando você tem muita saúde ou pouca saúde. Nós temos, culturalmente, sei lá, uma propensão a responsabilizar o outro. Se eu estou mal, se eu estou triste, é karma. Então, se é karma, foi do passado, não é agora. Se eu não me dou bem com a minha família, é karma. Então, não importa. Não estou no meu controle. Se eu não ganho dinheiro, é porque meu chefe é muito ruim. Só que, na verdade, você é responsável por tudo. Enquanto você não aceitar isso, você pode reclamar o quanto você quiser. Porque dentro daquela lei da atração, não diz que você é mais ou menos merecedor, que você é bonzinho ou malzinho, então que você tem mais direito a receber e materializar algo. A lei da atração diz que você vibra, o universo vai te entregar. Não importa se você é bom ou mal, se você tem mais karma ou menos karma, se você é um assassino ou se você é um santo. Aquilo que você vibra, você vai receber. Aquilo que você pensa, você vai receber. E nós não prestamos atenção nos nossos pensamentos. Nós não prestamos atenção no nosso diálogo interno. A maior parte das pessoas vai passar uma vida inteira refém dos pensamentos, refém das emoções, refém desse diálogo interno. Isso é muito sério. Eu considero isso muito sério. Eu considero que isso deveria ser uma matéria de colégio. Porque da mesma forma que você consegue ser mal com você mesmo, você também consegue ser gentil. Da mesma forma que você consegue criar uma imagem negativa, você consegue alterar para uma imagem positiva. Nós temos esse controle. É como se nós fôssemos um diretor de cinema e nós fôssemos capazes de alterar tudo isso que existe dentro de nós. E aí entra o seguinte: os pensamentos e sentimentos criam a sua vida. É Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Nossa, estou falando isso aqui num lugar que crê em Deus. Sabe por que isso não importa? Porque independente de você acreditar ou não em Deus, são os seus pensamentos e sentimentos que vão definir de fato isso. Se você acreditar em Deus e isso for bom para você, ótimo. Se você não acreditar em Deus e isso for bom para você, ótimo. Porque não vai ser isso que vai definir. É o que você pensa e o que você acredita. Eu escolho acreditar. Para mim faz sentido. Por isso muitos ateus têm, às vezes, melhor comportamento que uma pessoa que diz muito cristã. Sim. E se você parar para pensar, outro dia eu estava refletindo sobre o seguinte: as religiões pregaram muito amor e querem se afastar completamente da raiva. Só que a nossa realidade, ou a realidade do mundo, de certa forma, dependendo do seu filtro, nós temos muita raiva e pouco amor. Porque no final, a religião é externa. Lembra que eu falei dos filtros? A religião é algo externo. Ela vai entrar na sua mente pelo seu filtro. Nós vamos escutar, vocês vão escutar a mesma coisa que eu estou falando. Cada um vai entender de um jeito. Porque você tem seus próprios filtros, né? E você vai criar da sua própria forma. Eu sempre coloco, inclusive, num contexto.
para que as coisas façam mais sentido. A nossa religião, o mundo ocidental, foi criado num ambiente de guerra, né? Quando Cristo viveu lá na Palestina, em Israel, Israel era um país dominado pelos romanos. Então você pode ver que, por consequência, muito do cristianismo é muito da luta do bem contra o mal, de rezar para Deus me proteger do mal. E isso é uma coisa que eu venho pregando muito, isso é um erro nosso, um erro que eu reflito a respeito do que nós acreditamos como religião, como cristãos, como ocidentais. Porque se você tem que ficar rezando tanto para ser protegido, isso significa que lá nas suas crenças, que são a sua origem, do seu inconsciente, dos 95%, você é desprotegido. E por consequência, tudo aquilo que você acredita, você manifesta, porque isso passa a ser o filtro da sua vida. Então, em vez da gente, por exemplo, isso é só um exemplo, ficar rezando tanto por proteção, agradeça por você já estar protegido. É uma simples alteração de filtro. E é uma coisa tão simples, por que a gente não faz? Porque a religião é uma tecnologia. Isso foi outra conclusão que eu cheguei recentemente. A religião é uma tecnologia da mente. Assim como a psicologia positiva, como a PNL, como a hipnose, tudo é tecnologia da mente, que busca elevar o ser humano, que para mim, pessoalmente, é elevar de volta para a nossa origem divina. Mas se eu pegar um ateu, ou se eu pegar uma pessoa que acredita em vidas passadas ou não para atender, isso importa? Não. Porque é a realidade dela que eu tenho que respeitar. E é a realidade dela que importa, porque é o filtro dela. E por que pensamentos refletem sentimentos? Lembra que eu comentei que a gente mensura os pensamentos pelo coração? Não sei quem esteve aqui na última palestra que eu dei falando sobre o coração. Eu comentei que nós temos um campo eletromagnético que sai do cérebro, é um campo, e que ele é muito limitado. E um outro campo eletromagnético que tem uma origem no coração, e ele chega a 15 metros de distância. Então é possível mensurar esse campo de até 15 metros de distância. Então, o coração, por incrível que pareça, é 500 vezes mais potente que o cérebro, nessa capacidade de vibrar e influenciar o outro. Qual que é a consequência disso? O que isso significa? Que importa muito mais como você sente. O sentimento é que importa. Na década de 90, quando surgiu essa questão do pensamento positivo e tudo mais, estava na moda isso. Por que as coisas não funcionavam tão bem? Porque você era ensinado a pensar positivo, pensar positivo, pensar positivo. Mas se você não sente aquilo dentro de você, não adianta. Porque o universo é um universo de sentimentos. Porque é o sentimento que vibra. O sentimento é mensurável. O sentimento cria uma vibração física, no seu coração, no seu corpo e tudo mais, que influencia o outro. E por consequência, estou falando muito isso, a forma que nós influenciamos o outro, muitas vezes não precisa ser falado, não precisa ser mental, pode ser simplesmente vibrando bem. Como vibrar bem? Você tem duas escolhas, e aí entra a autorresponsabilidade. Você pode vibrar depressão, medo, raiva, culpa, ressentimento, mágoa. Ou você, como adulto autorresponsável, pode escolher vibrar felicidade, confiança, amor, etc. Como? Vigiando os nossos pensamentos, observando os nossos sentimentos, as nossas emoções ao longo do dia. Isso é muito fácil. Talvez seja difícil você perceber os seus pensamentos o tempo todo, mas se você observar como você se sente, você tem a capacidade de mudar. E isso é muito simples. Quando você visualiza algo, seu cérebro não sabe se aquilo é real ou não. Então você sentiu medo, sentiu culpa, sentiu raiva. Eu me especializei numa área que chama terapia da linha do tempo. E nós realmente temos uma linha do tempo que o seu inconsciente usa para representar a sua vida. Você acessa essas memórias o tempo todo. E elas são possíveis de ser
misturadas, apagadas, como você quiser. Isso aqui, quando você visualiza, é muito simples. Se sentir medo, se sentir raiva, você pode colocar uma música legal, você pode dançar, você pode pensar no seu filho, que provavelmente vai te trazer um sentimento de amor, e isso automaticamente muda aquela frequência. Isso é mensurável, isso não é, eu não estou falando da boca para fora, eu não estou falando que eu acho isso não é espiritual, isso é uma coisa mensurável, uma coisa científica. Como eu falei, que eu acho que deveria ser matéria de colégio, uma questão de inteligência emocional, de você saber administrar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções e as suas próprias crenças. Bom, aí entra o seguinte, como a gente estava falando de lei da atração, tem um último caso que é o processo da criação. Aqui a gente fala muito que nós somos co-criadores. Todo mundo já escutou isso aqui? Ótimo. Por que co-criadores? Porque até de um ponto de vista científico, quando o pessoal fala lá do Big Bang e tal, eles dizem que o Big Bang foi assim, a criação do universo. Tinha um ponto de energia minúsculo, do tamanho de uma ervilha. Eu não sei como os cientistas chegaram nessa conclusão, isso que eu acho incrível. Mas se você estudar física, por exemplo, você vai ver isso aqui. Que chegou a uma temperatura tão forte que explodiu. E esse ponto do tamanho de uma ervilha gerou o universo. Sabe o que isso significa? Que o universo inteiro começou aqui. Sabe o que isso significa além? Que todos nós, o chão, a parede, a natureza, as estrelas, a poeira cósmica, saímos do mesmo lugar, desse mesmo pontinho. Então, de alguma forma, nós estamos interligados, nós estamos conectados. Por isso nós somos co-criadores, porque nós temos a mesma origem de Deus que gerou isso aí. Faz sentido? Por consequência, para que a gente comece a manifestar essa criação de forma mais segura, de forma mais concreta, existe um processo. O primeiro processo é pedir. Dentro do meu trabalho, eu costumo perceber que quando as pessoas estabelecem objetivos, elas costumam dizer muito o que elas não querem. Eu não quero ser pobre, eu não quero perder a saúde. Só que a vibração não é não. A vibração é sempre positiva. O universo responde ao que você quer, não ao que você não quer. Se você diz, eu não quero ter saúde, ele vai entender, aliás, eu não quero ter doença, ele vai entender, eu quero ter doença. Então sempre peça positivamente. Quero ter saúde. Sempre peça no agora. Porque isso envolve gratidão, um dos sentimentos mais fortes que existem. Gratidão significa que você já agradece pelo que você tem. Muitas vezes uma pessoa ganha 100 mil por mês e ela se sente em falta. Uma pessoa ganha 1000 e ela se sente plenamente grata, porque aquilo é mais do que o suficiente para ela. E a gente costuma sempre querer mais. Só que se você agradecer pelo que você tem agora, você vai entrar numa vibração de abundância e por consequência você vai ter mais sem nem pedir. Em seguida você tem que acreditar. Quando você pede e você desacredita, é como se você tivesse mandado uma bomba ali para Deus ou para o universo e você derrubou a bomba. Por consequência, ao acreditar, você tem que sentir que você já recebeu, que você já tem, visualizando. Visualizar é muito forte, porque o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginado. Se a gente plugar você nesse aparelhinho e pedir para você imaginar uma coisa negativa, seu coração na hora vai responder, independente daquilo que está acontecendo ou não. Porque aqui, que é onde realmente importa, é real. E de certa forma, nós dizemos aqui, ou é dito dentro da grande fraternidade branca, em uma série de correntes esotéricas, que nós temos um templo interno que existe dentro de nós. Alguns situam no coração. Inclusive o coração é bastante falado na Bíblia. E não sei se vocês vão lembrar do gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada sempre diz: o seu desejo é uma ordem. Só que esse gênio da lâmpada aqui é chamado de eu sou.
Para um evangélico vai ser chamado de Deus ou de Jesus. Para um muçulmano vai ser chamado de Allah. Porque o gênio da lâmpada é Deus, o gênio da lâmpada é o universo. O seu desejo é uma ordem. É exatamente isso que eu estou falando. Hoje em dia falam que o gênio da lâmpada concede 3 pedidos. Só que lá na origem, quando surgiu essa metáfora, essa parábola, não tinha esse limite. Você pode pedir infinitamente, sem limites. Coisa boa. Esse é um processo muito simples. É fácil de fazer isso? Nem sempre, mas que é simples são só 3 passos. Quantas coisas vocês fazem que são muito mais complexas que isso? Só que isso aqui envolve pensar, sentir e se conectar. Envolve confiar, envolve perceber o mundo como se você já tivesse recebido. Perguntas? Ótimo. Finalizamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Oração das 7 chamas, né? Boa noite para todos. Namastê.